Paz do Senhor, tudo bem? Crianças e adultos, pedimos desculpa que houve uma falha técnica rapidinho, mas nós já arrumamos e voltamos com o nosso culto, tá bom? Então, vamos lá. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a tia Maiara, aqui do Ministério Fluir das Águas, e nós estamos com muita saudade daqueles cultos cheios de criança, das nossas salinhas cheias de criança, mas infelizmente não podemos fazer isso agora. Então, como podemos fazer desse jeito daqui, vai ser assim, tá bom? Chama os amiguinhos, ver, porque hoje vocês viram os cultos online anteriormente das crianças? Se vocês não viram, vai lá no YouTube que lá tem, no canal da nossa página. Mas se vocês viram, hoje tem uma história muito legal, igual já teve. Hoje nós vamos falar sobre José, assim como a tia Jennifer já falou aqui no começo, as meninas dançaram, e é uma história maravilhosa, é algo que Deus vai ministrar aos nossos corações. Primeiro, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Efésios 3, 20. Amém? Todo mundo já abriu? Efésios 3, 20. Pede ajuda para o papai, para a mamãe, para ler a Bíblia com vocês, tá bom? Efésios 3, 20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, aqui a palavra do Senhor fala que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. Pensa numa coisa que você sempre tem em mente, que você sempre quer, que você sempre desejou. Agora imagina que Deus pode fazer infinitamente mais, muito, muito, muito mais que isso. Porque para Deus as coisas são muito maiores e melhores do que as nossas. Quem aí sonha? Se você não sonha, a partir de hoje você comece a sonhar. Não é sonhar que deita no travesseiro e tem um sonho. Não é desse sonho que eu estou falando. Daquele sonho que tem lá no nosso coração. Desde quando a gente é pequenininho e a gente vai crescendo com aquilo dentro de nós. Você sonha? Porque eu sonho, a tia Maiara sonha muito, como eu já tive sonhos, e Deus já realizou muitos sonhos meus, e de verdade, foi muito maior e melhor do que eu pensei, só que eu continuo sonhando, eu tenho novos sonhos, e eu acredito que Deus vai ter coisas muito maiores e melhores do que eu posso sonhar. Então você também tem que acreditar, sonha muito, porque Deus vai fazer muito mais e muito melhor do que você está imaginando. E hoje eu vou contar a história de 3 árvores muito sonhadoras, muito sonhadoras. As tias vão me ajudar aqui para segurar essas árvores. E essas árvores, elas sempre tiveram, sonhos assim, que elas não podiam nem imaginar o que poderia acontecer. Elas sempre sonharam muito. Aqui eu tenho umas 3 árvores. Aqui eu tenho uma árvore. Essa árvore sonhadora, ela sempre falou assim para as amigas dela: ai, eu tenho um sonho, e meu sonho é um dia ser um berço de ouro, para que eu possa colocar, para que possam colocar dentro de mim Deus, reis, pessoas de muita importância, pessoas que têm muito valor. Eu quero morar num castelo, quero abrigar uma majestade em mim. Quero que coloque pessoas de muita importância em mim. Eu quero ser um berço dourado, cheio de ouro. E a segunda árvore sonhadora, ela falou: eu não quero ser um berço, eu quero ser um navio bem grandão, que vai para lugares muito longe. Eu quero passar por águas profundas, eu quero ir em lugares que ninguém nunca foi. Eu quero ser um navio assim, bem conhecido, que leva pessoas muito importantes, pessoa que tem muito dinheiro. E a terceira árvore falou assim: eu quero continuar sendo uma árvore, só que eu quero ser uma árvore muito grande. Sabe, uma árvore bem grandona, que quando chegarem no pé da montanha e me olharem, falarem: nossa, que árvore grande, hein? É isso que eu quero ser, para quando eu estiver lá em cima eu consiga ver tudo que está acontecendo. Conseguir ver você no seu berço, sendo um berço, vou conseguir ver você sendo um navio, e vou ver tudo que está acontecendo. Eu quero ser uma árvore bem grandona. E aí chegou um grande dia, e elas falaram: hoje é o dia do meu sonho se realizar, hoje tudo vai acontecer. E aí veio o lenhador, e aí elas criaram esse cheiro de expectativa, porque elas tinham um sonho, elas sonharam. Então elas pensaram assim: eu vou ser uma coisa, eu vou conseguir ser o berço que eu tanto quis ser. Agora vão me derrubar, e agora vou para um marceneiro, e o marceneiro vai cuidar de mim, e depois eu vou ser um berço de ouro, que vai ter muita gente importante dentro de mim. E aí o lenhador veio e derrubou a primeira árvore, e a primeira árvore caiu.
E ela foi para uma marcenaria e ela ficou muito feliz. Ela pensou, agora eu vou ser o berço que eu tanto sonhei. E assim foi a primeira árvore. E aí o segundo dia veio o lenhador e veio derrubar a segunda árvore. Aí a segunda árvore falou, agora é a minha vez. Eu vou ser algo muito, 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 muito importante também para você. Agora eu vou virar o navio que eu sempre quis ser. Agora eu vou virar aquilo que o Senhor desejou para mim. Nossa, que delícia, aquilo que estava na minha mente. E aí veio o lenhador e derrubou a terceira árvore. E a terceira árvore falou assim, nossa, mas o que está acontecendo? Não foi isso que eu sonhei. Eu sonhei que eu seria uma árvore, eu não seria derrubada. Eu continuaria aqui, eu cresceria mais. Como que estão me derrubando? E a terceira árvore ficou muito triste, muito, muito triste. E os dias foram se passando, e se passando, e se passando, e aquelas árvores não sabiam o que estava acontecendo, porque elas já haviam sido derrubadas, nada acontecia. A primeira árvore foi para a marcenaria, mas nada acontecia com ela, assim também com a segunda, e a terceira estava com uma dúvida muito grande, meu Deus, o que eu vou ser? E aí passaram os dias e aí tudo começou a acontecer. A primeira árvore virou um coxo, e ela não gostou de virar um coxo. Um coxo é onde dão alimento para os animais. E ela ficou, que nojo, né? Vão colocar comida de animal aqui em mim. Não gostei disso. Meu sonho não era esse, não foi isso que eu sonhei. Eu sonhei ser um berço de ouro que coloca pessoas importantes. O meu sonho era colocar pessoas importantes dentro de mim. Era ser brilhosa, era chamar atenção. Quando chegassem lá no quarto onde eu estava, eu ia falar, nossa, que berço lindo! Porque berço é lindo, né? Agora imagina um berço de ouro. Eu acho que deve ser assim, algo espetacular. Eu tenho o sonho de ter filho. E eu imagino o berço do meu filho. Agora imagina se fosse um berço de ouro. O sonho dessa árvore realmente era muito legal. A segunda árvore, ela sonhava em ser o quê? Um navio, né? Um navio bem grandão. Imagina um navio. Deve ser muito legal mesmo um navio. Eu nunca andei de navio. Isso faz parte de um dos meus sonhos, andar de navio um dia, fazer um cruzeiro. Imagina que legal, você num navio, indo para lugares maiores, indo para lugares que você nem imaginou, na água, e olha para um lado só tem água, olha para o outro lado só tem água. Imagina que legal ser um navio, mas não foi isso que aconteceu com aquela árvore. Ela virou um barco, um simples barco, e ela ficou sem entender, nossa, mas Deus, eu sonhei em ser um navio, eu queria levar pessoas importantes, eu queria ir para lugares longes. O barco que eu sou, eu não consigo nem ir para um mar, eu tenho que ficar num rio de tão pequeno que eu sou. E aquela árvore também ficou bem triste, assim como a primeira. Aí chegou a vez da terceira árvore. Aí a terceira árvore não entendeu nada. Ela falou, a primeira e a segunda árvore sonhou e não conseguiu. E eu sonhei e me derrubaram. Me derrubaram e fizeram vigas comigo. O que eu vou ser? Eu não acredito nisso. Isso não tem nada a ver com meus sonhos. E elas ficaram frustradas, chateadas. Elas choraram e elas ficaram perguntando para Deus, Deus, por que isso comigo? Não foi isso que eu te pedi. Não foi isso que eu pedi para o Senhor. Eu pedi para ser algo tão importante, tão legal. Eu pedi para ser algo assim que enchia o meu coração de expectativa, trazia esperança para o meu coração. E agora o Senhor fez eu virar esse simples coxo, esse simples barco, essas simples vigas, que eu não sei nem para que eu vou servir, eu não sei nem se eu tenho serventia, os animais vão vir, vão comer, vão colocar aquelas comidas dentro de mim, que sou um coxo, eu que sou um barco, não consigo levar nem mais de 10 pessoas dentro de mim, porque é capaz de eu virar no meio da água, e eu que sou vigas que posso ser tantas coisas, mas que nem tem tanta utilidade assim, e elas ficaram muito, muito tristes. Quando as coisas que a gente quer não acontecem, a gente não fica triste? Eu fico triste, muito, muito triste, eu choro, igual as árvores choraram. Elas ficaram tristes, chateadas, e elas choraram. E elas ficaram perguntando para Deus por que aquilo estava acontecendo, mas elas não entendiam o que estava acontecendo. E os dias foram se passando, e acontece isso com a gente também, não acontece? Igual a tia Jennifer falou aqui, a gente está passando por um momento talvez de choro, um momento de dor, a gente não está entendendo. Tem gente que sonhou que nesse momento estaria viajando, estaria passeando, estaria fazendo uma festa. Alguém sonhou alguma coisa para esse tempo. Eu tenho certeza que você não sonhou que você estaria dentro da sua casa, sem poder sair, sem poder ir no parquinho, sem poder ir no shopping. Você sonhou? Se você sonhou, isso é muito estranho, porque eu não sonhei. Eu sonhei que eu ia passear muito e eu não estou passeando nada. Olha, é muito chato isso, né? Mas
Precisamos entender o propósito de tudo isso. E aquelas árvores também precisavam entender. E ela passava-se os dias, e passaram muitos dias. Elas já tinham ido para a marcenaria, elas já tinham virado o que elas não imaginavam. E elas ficaram muito chateadas. Só que um belo dia veio uma luz brilhante do céu sobre a primeira árvore que virou um coxo. E vocês não sabem o que aconteceram. Ela não era simplesmente um coxo. Sabe o que aquela árvore virou? Ela virou o lugar onde foi colocado Jesus Cristo, onde quando Jesus nasceu foi colocado lá dentro. Meu Deus do céu, imagina você virar aquilo onde Jesus vai ficar deitado. Ela pensava que ela ia colocar pessoas maravilhosas, mas ela colocou a pessoa mais importante da face da terra nela. Olha que lindo que ela virou. Ela não era assim de uma beleza exuberante, ela não tinha brilhos de ouro, mas olha a grande importância dela. Gente, você já parou para pensar? Imagina você ser o coxo que Jesus deita quando ele nasce. Olha que importante. Era muito, muito, muito mais importante daquilo que ela imaginou. Ela imaginou ser um berço brilhante, que ia colocar pessoas importantes, só que ela nunca imaginou que ela colocaria a pessoa mais importante da vida dela. E aquela árvore ficou tão feliz, ela falou, ai, obrigada, Deus. Eu sonhei uma coisa tão pequena. Eu achava que um berço de ouro era algo tão maravilhoso, tão grande, mas bem que o Senhor me falou, que a palavra do que o Senhor tem sonhos maiores, imensuráveis. São coisas assim que eu não consigo imaginar. Ela nunca imaginou que ela viraria aquilo e ela ficou muito, muito feliz. E a segunda árvore, vocês não sabem o que aconteceu com ela. Ela virou um barco e ela tinha ficado triste porque ela virou um barco, porque ela queria ser um navio, mas não. Um dia nesse barco, tinham pessoas velejando nesse barco e eles dormiram. E aí o barco começou a ficar desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Se vir uma tempestade, eu vou virar e vou matar todas essas pessoas. E foi o que aconteceu, veio uma tempestade e ela começou a ficar com medo. E quem estava dentro do barco? Jesus estava dentro do barco dela. Meu Deus, imagina Jesus dentro dela. Ela imaginou que ela ia ser um navio, que ela ia para lugares muito longe, que ela ia andar por águas que ela nunca imaginou. Mas não, Deus fez algo muito maior e melhor com ela. Olha o que Deus fez. Um barco onde Jesus estava lá dentro. Um barco onde quando as tempestades chegaram, quando a loucura toda chegou, quem estava lá? Jesus, para trazer calmaria para o mar, para fazer o céu se abrir, para trazer o sol e fazer aquilo tudo ficar calmo e tranquilo. E olha, ela imaginou que ela seria importante, mas ela foi muito, muito, muito mais importante. Olha que legal. Imagina, você imagina uma coisa assim que você acha que aquilo ali não tem como ser maior, mas Deus ele faz algo muito maior e melhor. E agora eu quero que vocês digitem aí, o que vocês acham que a terceira árvore virou? Ela virou vigas. Vigas do quê? O que será que ela virou? A primeira virou um coxo, a segunda virou um barco. E a terceira, quem adivinha? Comenta aí o que você acha que a terceira árvore virou. Eu tenho um chute. Será que eu vou acertar? A terceira árvore, ela virou uma cruz. E quando ela virou uma cruz, ela falou, meu Deus, mas eu virei uma cruz, eu queria ser uma árvore tão grande, tão alta. Mas ela virou a cruz que levou Jesus. Ela levou a cruz que carregou Jesus. Você tem noção disso? Ela queria ser alta, ela queria ser grande, ela queria ver tudo. Mas ela carregou a pessoa mais importante da face dessa terra. Jesus carregou essa cruz. Imagina a importância dela. E olha que ela imaginava que ela ia ser grande. Mas Deus não precisava de nada que fosse grande. Deus só precisava de 2 vigas de madeira, para que ela fosse a cruz mais importante da face dessa terra. A cruz que levou o nosso Salvador para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. Porque você sabia que Jesus morreu pelos nossos pecados? Já foi falado aqui. Jesus morreu por mim e por você. E ela foi essa cruz que levou Jesus. Agora imagina, você acha que essas 3 árvores pensaram que elas seriam isso? Não.
Como eu falei no começo da história, ela tinha um sonho na cabeça dela. Elas passaram a vida inteira, desde quando elas foram uma sementinha, que elas foram plantadas e elas foram crescendo, elas foram sonhando, elas foram crescendo e sonhando, sonhando que seria um berço, sonhando que seria um navio, sonhando que seria uma árvore muito grande. Mas os sonhos de Deus eram muito maiores e melhores que os sonhos delas. Deus tinha um plano assim para elas que elas nunca poderiam imaginar. Imagina a emoção dessas árvores. Eu, tia Maiara, sou muito chorona. Se eu fosse uma dessas árvores, eu choraria por 40 dias e 40 noites. Porque eu não saberia o que fazer. Eu ia falar, Deus, eu pensei que eu ia ser uma coisa tão importante. Deus ia falar, não, você vai ser algo muito mais importante. E assim é comigo e com você, porque nós pensamos que nós temos um sonho que ele não tem como ser maior, ele não tem como ser melhor, não tem como aquilo melhorar. E muito pelo contrário, a palavra do Senhor fala que os sonhos dele são maiores e melhores que os nossos, que os pensamentos dele vão além dos nossos. Lá em Isaías 55:8, eu quero que vocês abram comigo, por favor, que a tia vai ler um versículo com vocês. Isaías 55:8 e 9. Já abriram? Pediram ajuda? Tem que pedir ajuda. Eu não quero nenhuma criança sentada no sofá, olhando para minha cara, esperando eu ler. Eu quero todo mundo com Bíblia na mão. Porque se estiver valendo dracma, as crianças da igreja sabem que é dracma. Imagina que agora está valendo uma dracma. Corre e pega a Bíblia. Isaías 55:8 e 9. A palavra do Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, olha, tudo que eu disse aqui, a palavra do Senhor diz que os pensamentos dele são mais altos e melhores que os nossos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim é os pensamentos de Deus para as nossas vidas. Então, se você tem um pensamento aí tão pequenininho, ou que você acha que seu pensamento é grandão, que não tem como melhorar, você está enganado. Se você estiver disposto a viver os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, você vai ver que Deus tem algo muito maravilhoso. Hoje você ainda é uma criança e eu espero que esse dia fique marcado na sua vida. Você se lembre do culto online do dia 18/4/2020, que foi ministrado sobre sonhos na sua vida, para quando um dia os seus sonhos, desde quando você já tiver adulto, forem realizados, vocês falarem, nossa, um dia a tia Maiara falou que o sonho de Deus era muito maior que o meu e eu nem tinha noção, porque assim foi comigo, sabia? Quando eu era pequenininha, no tamanho de alguns de vocês, um dia ministraram sobre a minha vida e eu achava que aquilo não era nada, e se passou os anos e hoje eu estou aqui, porque os sonhos de Deus são muito maiores que os meus, porque o propósito do Senhor, ele é muito maior que o nosso. E como foi dito, nós vamos falar agora sobre quem? Quem a tia Jennifer e a tia Yasmin falou aqui que a gente ia falar hoje? Quem sabe? Fala aí nos comentários. Será que é Davi? Será que é Samuel? Será que é Salomão? Será que é Abraão? Ou será que é José? Será que a gente vai falar sobre José hoje? José, Deus tinha um propósito na vida dele, só que José não entendeu. Vamos lá ver? Vou te apresentar o José. Esse aqui é o José. Dá oi para as crianças, José. Olá, crianças! Brincadeirinha. Esse aqui é o José. Tá vendo que José é bonitinho, sorridente, feliz? Deus tinha um propósito para José, um sonho para José, muito maior do que José podia imaginar, assim como foi com aquelas árvores. Só que José não tinha noção. José, ele apacentava o rebanho do seu pai, dos seus pais, assim, com os seus irmãos. E José achava que era isso que Deus tinha para a vida dele para o resto da vida, que ele ia ficar apacentando o rebanho. Só que o pai de José amava muito José, muito mesmo, porque ele foi o filho da velhice dele. O pai de José só teve José quando ele já era velho.
E o pai dele amava muito ele. E aí o pai de José decidiu dar um presente para José. Vamos pegar o presente. O pai de José deu uma túnica. Tia, me ajuda aqui. O pai de José deu uma túnica para ele. Olha. E essa túnica era colorida, era linda, chamava a atenção. Os irmãos dele ficavam com inveja dele. Nossa, mas por que José ganhou uma túnica tão bonita do nosso pai e eu não ganhei? Ai, não dá. Eu não aceito que José tenha uma coisa melhor. Os irmãos dele ficou com raiva de José. Vocês acreditam? Se você sente inveja do seu irmão, se você sente raiva do seu irmão, tá errado. Tem que orar e pedir perdão para o Senhor. E os irmãos de José ficaram com raiva de José. E aí José teve um sonho. E eu vou mostrar para vocês o sonho de José. José sonhou. Será que está dando para vocês ver? Não? Bastidores, ajuda aqui. Tá dando para vocês ver? Que José está sonhando. A tia Yasmin vai levar ele bem pertinho para vocês verem o sonho de José. Pronto? Todo mundo conseguiu ver o sonho de José? Não faz mal, a tia vai contar, pode deixar. José sonhou com feixes de trigo. E ele era um dos feixes e os irmãos dele eram os outros feixes. E o que aconteceu? No sonho, José sonhava que os feixes se humilhavam diante dele, se ajoelhavam. E José sonhou isso e foi contar para o pai dele e para os irmãos dele. Olha, eu tive um sonho. E nesse sonho nós éramos feixes de trigo. E eu era um trigo que ficava em pé, e vocês se dobravam, se ajoelhavam diante de mim. Os irmãos de José já tinham inveja dele. Imagina agora, eles ficaram muito furiosos, muito furiosos. Eles não aceitaram aquilo. Como assim? José pensa que ele é quem? Ele ganhou uma túnica. Ele já vem causar inveja, ele vem contar esses sonhos para a gente ficar com inveja dele? Não. E aí um dia eles saíram, e aí eles planejaram, vamos matar José. Meu Deus, como que o irmão planeja matar o outro? Pois é, eles planejaram matar José. Só que um dos irmãos, Rubem, falou assim, não vamos matar José. Nós não podemos matar ele. Vamos jogar José dentro do poço. Gente, eu fico chocada com essa história. Como que os irmãos... É irmão de sangue, não é irmão da igreja, é irmão de sangue, que mora dentro da casa, que tem o pai e a mãe mesmo, ou só o pai, é o irmão. Vamos jogar José dentro do poço. Se meu irmão fosse me jogar dentro do poço, eu ia bater no meu irmão. Eu não ia deixar meu irmão jogar dentro do poço. Tudo bem que eu ia perder, mas enfim. E aí, jogaram José dentro do poço. Só que o que eles fizeram? Arrancaram a túnica de José, porque eles tinham inveja. Então eles falaram, não, a gente vai pegar a túnica de José pra gente. E José ficou muito triste, né? Imagina, eu ficaria muito triste. Como eu disse, eu choraria 40 dias e 40 noites de novo. E José ficou muito triste. Porque jogaram ele dentro do poço. E o que José tinha feito? Nada. Ele não tinha feito nada. Ele só contou o sonho dele. E aí José foi jogado dentro do poço. E aí José foi vendido. Os irmãos dele venderam ele. E aí ele foi vendido. E ele foi parar lá na casa de Faraó, o rei do Egito. E lá José estava. José foi preso. E José continuava muito triste, muito triste. E aí um dia, Faraó teve um sonho. A tia tem uma imagem aqui, mas como não dá para ver, a tia vai só contar, tá bom? Faraó teve um sonho com 7 vacas. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E aí Faraó não estava entendendo aquele sonho. Meu Deus, o que está acontecendo? Que sonho é esse? Faraó não entendia. Como José estava preso, falaram, porque outras pessoas tiveram sonhos lá na cadeia, e José que interpretou. Tá vendo? Mesmo tristinho, ele interpretou lá na cadeia os sonhos. E aí Faraó soube disso. Ele falou, então traz esse José aqui, que esse José vai me falar que sonho é esse. E trouxeram José até o Faraó. Calma aí que eu vou trazer o Faraó. Tcharam! O Faraó bravinho. E aí o Faraó foi e falou com José, José, eu tive um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Que estranho isso, eu não gostei daquele sonho, o que isso quer dizer? E aí José, com respostas de Deus, porque José interpretava sonhos porque Deus deu o dom para ele. E aí José falou assim para ele, Faraó, sabe o que o seu sonho significa?
terão 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E aí Faraó ficou mais bravo. Como assim 7 anos de fome? Não, eu não aceito isso. Mas sim, aconteceriam 7 anos de fome. E aí se passou o tempo e aconteceu tudo aquilo que José falou no sonho dele. E José saiu da cadeia. E aí, o que aconteceu? José se tornou o rei do Egito. Calma aí que a tia vai colocar o chapeuzinho do rei do Egito, porque o chapeuzinho foi feito para colocar. Tcharam! José se tornou o rei do Egito. E olha só, o que José era no começo mesmo, quem lembra? Era um apacentador do rebanho, de ovelhas, de bois. E José se tornou o quê? O rei do Egito. Meu Deus, tia! Mas José não foi preso? Foi. Não arrancaram a túnica dele? Arrancaram. José não foi jogado no poço? Foi. E mesmo assim José se tornou o rei do Egito. E vocês não sabem o que está acontecendo, o que mais aconteceu. Um dia, os irmãos deles estavam passando muita fome lá onde eles estavam, porque chegou os anos de fome. E aí José pegou e ficou pensando, será que meus irmãos virão até mim? E os irmãos dele foram até ele, só que os irmãos dele não reconheceram que era José. José era o rei do Egito. Eles não reconheceram José. Calma aí que José já está feliz, tá, gente? Já te esqueceu. E um dia os irmãos precisaram o quê? Se humilhar diante de José, pedir comida para José, assim como foi aquele primeiro sonho. Lembra do primeiro sonho? Que ele era um feixe e os irmãos outros feixes? Pois é, aquele sonho aconteceu. José se tornou o rei do Egito e os irmãos precisaram se dobrar diante de José, se humilhar. E aquilo não era para a glória de José, não. Era para os irmãos eles reconhecerem tudo aquilo que aconteceu. E agora eu quero que você pense uma coisa. Olha o propósito de Deus. Olha o propósito que Deus tinha para a vida de José. Você acha que José, quando foi jogado num poço, quando foi vendido, ele imaginou que ele seria o rei do Egito um dia? Eu acho que ele não imaginou. Eu acho que quando ele estava lá preso, ele podia orar ao Senhor, mas ele nunca imaginava que ele seria o rei do Egito. Você acha? Sabe por quê? Porque a gente limita a nossa mente. Quando as coisas ruins começam a acontecer, a gente não quer sonhar mais. A gente guarda o nosso sonho lá dentro de uma gavetinha. Ninguém mexe, ninguém toca, ninguém chega perto. A gavetinha é nossa e a gente não quer saber o propósito de Deus para a nossa vida. A gente esquece daquele propósito que Deus falou um dia. Porque imagina quando José estava preso. Ele podia sonhar, ele podia lembrar do sonho que ele teve, não podia? Não podia lembrar do sonho que Deus deu, que ele seria um feixe, os irmãos dele se dobrariam diante dele. Ele não sabia ainda o que aquilo significava, mas ele podia trazer à memória dele aquilo que trazia esperança. E é isso que nós temos que fazer, porque quando o tempo ruim chega, nós não trazemos à memória o que traz esperança, muito pelo contrário, a gente fica trazendo amargura dentro do nosso coração, da nossa mente, a gente começa a pensar coisas ruins, a gente começa a pensar tudo que não deve, mas José também foi assim, só que os propósitos que Deus tinha para ele eram muito maiores e melhores. A tia vai pôr a túnica no José de novo, porque o José fica bonito de tudo. Os sonhos que Deus tinha para José eram muito maiores e melhores do que ele podia imaginar. Muito maiores e melhores do que um simplesmente apacentador de ovelhas. Não que isso seja algo ruim, porque se esse é o propósito de Deus para a sua vida, viva esse propósito. Só que nós temos que ter dentro do nosso coração a vontade, o desejo, o anseio de viver os propósitos e sonhos de Deus. Assim como foi com José, assim como foi com as 3 árvores sonhadoras. Aquelas árvores sonharam um dia, só que elas sonharam em algo que ela não tinha noção do que podia acontecer. E José, ele nem sonhou. Os sonhos dele foi aquele de deitar e dormir e sonhar, sim. Só que ele não tinha noção do propósito que Deus tinha para a vida deles. Então, nessa tarde, eu quero que vocês entendam, aí na casa de vocês mesmos, que Deus, ele tem planos e ele tem sonhos e ele tem pensamentos muito maiores e melhores que os nossos, mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós não compreendemos, que seja um pouquinho difícil às vezes de compreender. Nesse tempo de tristeza, de dor, às vezes a gente só quer ficar deitadinho, mas não, ora, como a tia Jennifer falou, ora. Entra no seu quarto, ora, pega a sua Bíblia, leia, não está entendendo? Pede ajuda para o papai
papai e para a mamãe, mas traga na sua memória o que traz esperança. Sonhe todos os dias, aproveite. Você é uma criança, ainda você tem muito tempo para sonhar e Deus tem muito tempo para realizar todos os seus sonhos, mas deseje viver os propósitos de Deus para você, porque os propósitos de Deus são muito, muito, muito maiores e melhores. Amém? Agora eu quero convidar vocês para ficar de pé. Tá valendo dracma? É mentira, não vale dracma. Era só uma brincadeirinha. Mas eu quero que vocês fiquem de pé, todo mundo de pé. Não quero ninguém sentar no sofá com cara emburrada. Porque se na salinha tinha criança com cara emburrada, imagina em casa, né? Queria ser um mosquitinho para ir ver vocês. Mas como eu não posso, eu quero que vocês fiquem de pé, que agora nós vamos orar. Todo mundo de pé, de olhinho fechado, como já foi ensinado. Olhinho fechado é assim. Se você está com o irmãozinho, com a irmãzinha, com a mamãe, com o papai, dá a mão. Quero que todo mundo dê a mão, porque nós vamos orar, tá bom? Feche os olhinhos e nós vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento. Senhor Deus, e eu te agradeço por esta tarde, pela palavra do Senhor ministrada. Senhor, que nós vamos aprender a sonhar, a entregar a Ti os nossos sonhos, entender que os sonhos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Eu peço que o Senhor visite a vida de cada criança que está assistindo neste momento, o pai, a mãe também, e que cada criança, Senhor, venha entender, Senhor, que elas devem sonhar e sonhar muito, Senhor. Que o Senhor plante no coração delas sonhos que vêm do Senhor. Desperta no coração delas, Pai, o desejo de viver os sonhos, os propósitos do Senhor. Aquilo que o Senhor tem liberado para a vida de cada criança, Deus. Que este momento de dor, de tristeza, não venha apagar o brilho de nenhuma criança. Não venha fazer nenhuma criança desanimar, esquecer do Senhor, Deus. Que o Senhor, Pai, venha resplandecer sobre a vida de cada uma. Venha, Senhor, abençoá-la, Senhor, e trazer, Senhor, a vida delas, tudo aquilo que o Senhor tem para elas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém? Um beijo, fiquem com Deus, crianças.